Bom dia! Fixando o tema de hoje, como transformar o impossível em possível em realidade, utilizando ferramentas de administração dentro do seu negócio, como por exemplo o 5W2H estendido. Bom dia! Bom dia! Depois de uma pausa de férias, né? Bom a gente dar uma respirada para voltar com tudo, e eu quero saber como é que está a sua organização dentro da sua empresa. Perceba que nós continuamente, constantemente, periodicamente falamos sobre a ferramenta clássica 5W2H, o que, quando, onde, como, porquê, data, quando fazer, quanto custa fazer, são perguntas chaves para qualquer tarefa, qualquer atividade, qualquer administração de negócio, qualquer liderança, qualquer compartilhamento de ações pela equipe. Aqui a gente está falando de colocar em prática o que as corporações, o que os grandes players, as grandes marcas fazem. Imagina você com seu projeto de marketing. Marketing envolve muitas coisas, envolve criação de materiais, envolve relacionamento com o cliente interno e externo, envolve uma série de demandas aí que, se você me acompanha, eu sempre digo: os insights que eu te trago aqui, coloca na planilha 5W2H, porque do contrário você se perde. Ora, muitas vezes a gente não consegue fazer naquele momento aquela atividade, mas se está lá registrado, a gente consegue visualizar através dessas respostas as prioridades, colocando prazo, colocando metas, e a partir das nossas KPIs, dos nossos objetivos micros, congruentes aos objetivos macros, congruentes à cultura organizacional, que é missão, visão e valores, que nos dão um direcionamento do melhor caminho a se tomar. Então a gente começa a elaborar as atividades, as ações, o operacional, o dia a dia. Mas o que é esse 5W2H estendido? E me trouxe à luz, com gratidão, trazer aqui a partir de uma palestra que a diretoria da CISA absorveu na primeira reunião de planejamento do ano, a pauta de Walt Disney, quando ele é conceituado dentro da academia através dos seus resultados de transformar o impossível no possível. Ou seja, emotizar, sonhar, pensar. A gente sabe, de acordo com os livros acadêmicos de sucesso, né, como por exemplo Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, nos deixa claro que todos os grandes ricos, todas as grandes lideranças, elas primeiro pensam para depois realizar. Tudo que elas pensam, tudo que elas realizam, primeiro começa na mente, primeiro começa na emotização. Eu fechar o olho e visualizar o que é impossível, né? E o Walt Disney fazia isso muito bem, só que ele tinha um departamento interno dentro do seu negócio capacitado para transformar esse impossível em algo difícil. Às vezes até muito desafiador, às vezes não realizável, mas tornar o impossível em difícil. Depois ele pegava a atividade era essa, transformar o impossível em desafiador. Depois ele pegava essa estratégia, esses pontos alavancados, ele pegava essas ações que antes eram possíveis, agora era muito desafiador, e mandava para outro departamento, outro time técnico capacitado de profissionais em termos de tecnologia, em termos de inovação, para transformar o difícil em algo real, em algo possível, né? E como é que a gente faz isso no nosso dia a dia, quando a gente está aturbulado de muitas atividades? Aí o processo da rotina, as urgências e as emergências passando por cima do nosso processo de gestão, e a gente não consegue então pensar além da caixa, e a gente não consegue pensar além da zona de conforto, além do apagar o incêndio, que é o que acontece na maioria das empresas, e é por isso que as empresas ficam rodando atrás do rabo e não alavancam, inclusive nas ações de marketing. Então, muitas vezes, marketing sempre em relacionamento com o cliente, muitas vezes a porta de saída do seu negócio, para você faturar, para você ganhar dinheiro, basta um pouquinho de criatividade no sentido de relacionamento com o cliente, para você poder ali ter uma alavancagem gigante mercadológica, tanto no sentido de valuation, tanto no sentido de posicionamento, como no sentido de branding, como no sentido de venda mesmo. E aí aqui a gente traz todos os dias esses insights, né? Faça isso, faça aquilo, teste aquilo, daqui a pouco a gente para tudo e fala assim, calma, escolhe uma estratégia só, aquela que faz mais sentido para você, coloca a mão na massa por um período determinado que vai dar certo. Todas as estratégias, elas dão certo quando a gente tem intenção e quando a gente tem um cuidado maior, que é olhar para o nosso cliente.
Então, a partir do momento que eu entendo a dor do meu cliente, que eu entendo as necessidades dele, as curas que ele precisa através da minha proposta de valor, através da minha missão de negócio, através da minha visão de negócio e através dos valores que me fazem conectar com o meu mercado, eu naturalmente vou ter resultado se eu coloco periodicidade e constância nas minhas estratégias de comunicação assertiva. E aí a gente vem dando dicas aqui todos os dias. Então, você escolhe uma estratégia e executa. E você tem resultado, e depois você vai para outra. Não precisa colocar tudo na mão na massa ao mesmo tempo. Mas, vamos supor que você queira, de certa forma, fazer um diferencial competitivo gigante no mercado. Não só para aumentar valor, mas também para ficar bem. Também para contribuir para a sociedade. Você já tem esse feeling, esse conceito que está... que embasa, que alicerça a veia empreendedora, que é realmente fazer a diferença na sociedade através dos seus produtos, através dos seus serviços, enfim. E aí você quer expandir nesse sentido, e aí você começa a transformar sonhos em realidade através do seu negócio, através da sua liderança, através da sua marca. Por quê? Porque você já entendeu que você faz isso unindo o seu propósito pessoal, o seu propósito mercadológico com as necessidades do mercado. Quando você ganha dinheiro com propósito, você entende que você está literalmente fazendo um chamado acontecer, atendendo um chamado que é maior que todas as coisas, né? E aí todos os desafios, eles são minimizados, eles passam a ser realizados. Agora, no meu dia a dia, na minha ação, a minha energia, a minha capacidade de ter fé e segurança, fé sobre aquilo que eu acredito, fé na certeza de que vai dar certo nesse sentido, aí as coisas começam a acontecer com maestria. Bom dia, Evandro. Então, o Walt Disney ele fazia isso muito bem, ele hipnotizava, ele pensava aquilo que era impossível e tornava realidade. Mas como que eu, empresário, posso tornar os meus projetos, seja eles de marketing, de criatividade ou de gestão simplesmente, em algo que são grandiosos, que por vezes parecem estar muito distantes de mim, em algo prático? Como que eu faço isso no dia a dia, né? E aí, nessa palestra da CIS, eu fiquei bastante empolgada em trazer o conceito do 5W2H estendido, que a gente aplicou dentro de uma rede de diretoria gigante, eram mais de 50 pessoas, como organizar uma gestão com mais de 50 pessoas, que vai fazer impacto numa sociedade que tem missão, que tem objetivos e logo missão, visão de negócio extremamente audaciosos em 2 anos. Então, tem que ser muito organizado, tem que ser muito estratégico, tá? E aí, a gente trouxe o conceito 5W2H estendido. Então, o 5W2H responde aquelas perguntas: o que eu devo fazer, quando eu devo fazer, onde eu devo fazer, como eu devo fazer, com quem que eu devo fazer, quem deve fazer, né? E quanto custa fazer? Agora, o estendido nada mais é do que eu pensar das minhas barreiras, ou seja, eu já pensei antes naquilo que eu gostaria de fazer, naquilo que é o ideal, mas que está distante de mim. Então eu já sonhei, eu já hipnotizei, e agora? E agora eu vou para o impossível. O que me limita? Deixa eu responder também essa pergunta. São mais 2 perguntas, tá? Para cumprir o 5W2H estendido. Então deixa eu responder mais essas perguntas. O que está me limitando? O que me limita a que eu atinja algum projeto? Às vezes é o financeiro. Então eu tenho questões limitantes ali que parecem ser impossíveis, né, de realizar. Então, por exemplo, eu quero fazer um podcast do ponto de vista de marketing, tá, gente? Vamos falar em situações aqui que eu vivencio e experimento todos os dias com meus clientes. Eu quero ser autoridade, eu quero escrever um livro, isso parece impossível para mim. Por quê? Porque eu não tenho uma metodologia formatada, porque eu não tenho condições financeiras, porque eu não tenho habilidade, eu não tenho dicção, eu não tenho oratória. Então, neste momento, parece impossível, tá? E aí, depois que você lista todos os impossíveis, você responde uma pergunta sobre que recursos necessários eu preciso para executar aquilo. Porque se você tem a ideia, alguém já executou. Se alguém já executou, é porque esse alguém tem recursos que hoje você não tem. É assim, é simples, né? Então, eu quero lançar um foguete que dá ré. Isso está na minha imaginação, porque eu vejo talvez em desenhos animados. Isso eu estou trazendo um caso real que todo mundo conhece, né, gente? Dispensa comentários e nomes. Eu quero fazer o foguete da ré, parece impossível. O que me limita? Qual é a tecnologia que me limita? Eu que já faço isso sempre, o que me impede, o que está me impedindo
de fazer isso acontecer, né? Que recursos eu preciso, então? A partir do momento que eu respondo essas perguntas, o que me limita, eu consigo também responder quais são os recursos que eu preciso. Às vezes é uma tecnologia que eu não tenho ainda. Assim, tá legal, então eu vou criar um time de tecnologia para desenvolver essa tecnologia. Né? Que foi o que aconteceu no caso do Elon Musk quando se criou ali o foguete da ré. E eu trago esse case porque é um case emblemático para que a gente fale todas as línguas e entenda de que tudo de fato é possível. Desde que eu tenha clareza, sempre sobre intenção e clareza e consciência sobre o que me limita, o que eu quero, o que eu desejo, o que me limita e o que eu preciso de recursos. Quando eu identifico quais são os meus recursos, eu começo a listar novas tarefas dentro dessa minha planilha 5WSH. Vai gerar novas linhas de ações dentro daquela planilha que antecedem aquele objetivo macro. Então, são subtarefas, subações, subobjetivos. Né? Isso é muito interessante porque no dia a dia o líder, o empresário, ele se trava todos os dias nessas questões. Só que o empreendedor, essa pessoa que é positiva, que tem energia, ela resolve dessa forma, sempre com essa linha de raciocínio. Às vezes não tão programático, às vezes não tão nível de processo, não tão burocrático como eu estou propondo aqui em termos de ferramentas, mas o nível empírico mesmo. Então você vê grandes lideranças com esse dom natural de fazer acontecer por essas vias, por esses meios, né? Então, é interessante a gente pegar esses cases, esses players que dá certo e aplicar essas características no nosso dia a dia. E isso aqui está descrito em todos os livros de acadêmicos de administração, de gestão, de marketing, do ponto de vista de potência sobre as lideranças que hoje fazem diferença no mercado. O que tem de característica comum entre todas as lideranças no mercado? Se você ainda não se você ainda não escutou o audiobook ou não leu o livro, ou pelo menos uma resenha do livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, sabe que ele é embasado em fatos reais. Napoleão Hill foi um jornalista que em 1906 ele entrevistou durante 20 anos, ele acompanhou durante 20 anos as características, observando, né, uma pesquisa observatória, as características dos grandes players da época, dos homens mais famosos daquela época. Então aqui entra Henry Ford, entra N profissionais, N empresários da época que ganhavam muito dinheiro. E ele identificou 13 características comuns entre todos. Então, o pensamento positivo tá ali, a energia tá ali, a fé de que vai dar certo tá ali, né? Essa habilidade de pensar, de não ser parável, ou seja, tem algo que eu não consigo realizar, mas o que me limita, que recurso eu tenho, como é que eu posso fazer para pelo menos chegar perto? Aquela famosa frase, para que eu possa, eu devo mirar na lua para pelo menos chegar nas estrelas. Então, isso era algo ardente dentro desses empresários. E observe que a ardência, ela tem a ver com a sua energia e sua disposição. Então, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do seu espírito, né? Do contrário, você não consegue chegar nesse nível de liderança. E quando eu falo liderança mercadológica, mas iniciando pela liderança da sua vida. Então, isso é muito forte, porque isso, de fato, é o que caracteriza os grandes projetos. E quando a gente pensa em marketing, a gente precisa disso. Porque para fazer um bom marketing, a gente precisa desse olhar estratégico sobre aonde eu posso chegar. É muito frustrante quando a gente chega numa empresa e pergunta assim, quem você quer ser quando você crescer daqui a 10 anos? Onde você quer estar? E a pessoa responde, não sei. Não sei. Ok, então a gente faz só um barulho nas redes sociais ali e tal. Faz um marketing simplório para o mercado saber que tu existe, mas se você não sabe para onde você quer chegar, né? Complete a frase, quem sabe, qualquer caminho serve. Então, para que eu possa desenvolver boas estratégias de marketing, eu preciso desse olhar necessário sobre aonde eu quero chegar, quem eu sou, quais são meus propósitos. E aqui cabe a questão do propósito dentro da cultura, geralmente está alinhada com o propósito dos donos. Se eu como dono, como empresário, como empreendedor, como liderança, não tenho um propósito, e às vezes eu posso estar trabalhando com CLT, né? Com carteira assinada, se eu não tenho um propósito, eu não vou conseguir suportar aquelas coisas que me incomodam, que ferem meus valores, que ferem meus princípios, como, por exemplo, um desaforo de um chefe, uma sabotagem de um colega. Agora, se eu tenho um propósito, eu entendo que isso faz parte do jogo e eu entendo que isso é só um desafio, não é um problema.
E o bom empresário, ele precisa dessa veia no seu dia a dia. E quando eu penso em comunicação assertiva com o mercado, logo eu tô pensando em marketing, relacionamento com o mercado, eu preciso entender que o mercado, ele é vivo, dinâmico e muito desafiador. Eu trago isso todos os dias aqui. O mercado é muito vivo, dinâmico e desafiador. Então, se o meu time, se minha equipe de vendas, se as minhas estratégias de marketing alinhadas com as estratégias comerciais não estiverem muito enraizadas sobre a cultura do meu negócio e o propósito corporativo, o que vai acontecer é o esmorecimento, é a frustração, é a decepção. E quando eu tenho o oposto disso, é quando eu tenho uma cultura organizacional, quando eu tenho e algumas empresas têm a cultura de inovação e do pensar fora da caixa para poder cumprir esse desafio sobre quebrar as barreiras limitantes para realizar as coisas, isso gera proatividade, isso gera energia para toda a equipe. Quando as empresas têm isso no seu valor, no seu DNA e as equipes de trabalho elas são estimuladas a pensar nesse formato, essas empresas vão muito longe, e elas entendem que um desaforo de um cliente está tudo certo, ele não é uma crítica que degrine a imagem ou valuation do negócio, ao contrário, ele é uma crítica para fazer as coisas acontecerem melhor e ainda é um gancho de vendas, né? Olha, nós aqui damos tanto conta de atender bem nosso cliente que a sua questão foi levada adiante, a gente resolveu assim assado, a gente tem soluções assim assado e agora a gente tem uma nova proposta para você, um novo projeto para você. Então sempre dá para fazer a famosa limonada do limão, né? Sempre em qualquer e toda situação, pelo menos mitigar os problemas, porque tudo é desafio e tudo é solução à medida que eu me coloco à disposição com energia para cumprir meu propósito, cumprir minha meta. Então, que lindo é se você tem essa comunicação assertiva com o mercado, interno e externo, sobre a sua cultura organizacional, que nada mais é que a junção de propósito, missão, visão, valores, enfim, tá? Então, gente, atualiza sua planilha aí, coloca mais 2 colunas no 5WSH sobre cada linha de atividade, o que está me limitando, quais são os recursos que eu preciso para quebrar essas limitações, e aí você vai embaixo acabar incluindo novas linhas que são subtarefas que vão chegar no resultado, ainda que demore muito tempo. Quem foca, quem tem clareza, quem tem consciência, quem tem intenção sobre o seu papel, em algum momento consegue chegar lá. E é sobre essa fé que eu tô falando, a fé da certeza que vai dar tudo certo, desde que você tenha estratégia, desde que você tenha constância, desde que você tenha energia, desde que você se cuide, desde que você tenha esse propósito genuíno de fazer as coisas acontecerem e contribuírem para a sociedade, tá? E pra gente finalizar, saiba que se você ler o livro Napoleão Hill, você vai descobrir que os homens mais ricos do mundo, aqueles que tiveram muito sucesso, que são lideranças, eles sempre tinham a intenção de, no final das contas, servir. Ainda que por baixo de chuvas, ainda que por baixo de críticas, no final das contas era sempre sobre servir, tá? Servir com genuinidade. Dito tudo isso, te desejo um excepcional dia, uma excepcional semana. Faça uma excelente segunda-feira. Comenta, compartilha, manda mensagem, a gente tá aqui para todos os dias melhorar um pouquinho. Então, em alguns momentos aí eu tive off nesses últimos meses, né, pra gente poder dar um descanso, mas a gente tá aqui firme e forte todos os dias aí com você. Até mais, façam uma excepcional semana.